A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal de estudo bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Quero agradecer a você que escreveu recentemente, dizer você curta, comente, dê sugestão para vídeos se você achar necessário que nós precisamos melhorar, também deixe seu comentário. Amém. Hoje nosso estudo vai ser no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo enquanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Veja, ele nos escolheu, não foi nós que escolhemos a eles, mas foi ele quem nos escolheu. Amém? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Nossa introdução vai dizer assim: a vida é cheia de escolha. Muitas vezes, quando vamos a uma loja comprar alguma coisa, nos deparamos com muitas variedades de produtos e ficamos em dificuldade de escolher. No mundo espiritual, muitas pessoas também se veem assim, sem saber que religião ou que Deus escolher diante do ilimitado número de deuses e seitas que existe. É claro, existem muitas seitas no mundo. Existem vários deuses que são adorados. E muita gente fica na dúvida de saber qual Deus verdadeiro e qual Deus que ele deve escolher, né? Mas nós não devemos escolher Deus nenhum. Deus foi quem nos escolheu. Continuando, vai dizer: veremos pela palavra de Deus que não precisamos escolher um Deus ou uma religião, porque nós já fomos escolhidos. Isso não é predestinação, porque se fosse assim, um escolhido para o bem e outro para o mal, seria injustiça da parte de Deus. É claro, Deus não escolheu um para fazer o mal e não escolheu outro para fazer o bem, não. Ele dá o livre-arbítrio a todos. O homem é que decide o que escolher, o homem é que vai buscar muitas vezes felicidade em outras coisas, fazer coisas que não é do agrado de Deus, dizendo que foi Deus que mandou. Não, Deus não manda ninguém fazer nada. Ele deixa você livre para você escolher o que realmente você quer da sua vida. Primeiro ponto vai dizer assim: ele nos escolheu primeiro. Não foste vós que me escolhedes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. A melhor escolha que podemos fazer é aceitar que fomos chamados e escolhidos por Deus. Mateus capítulo 22, verso 14. Deus chamou o mundo todo, mas poucos aceitam a condição de escolhido. Quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estamos apenas reconhecendo essa escolha, é claro. Porque Ele é quem escolhe, não somos nós, mas nem Ele é quem nos escolhe, Ele é quem nos chama. Né, que ele deixa bem claro: vinde a mim todos. Veja, ele está dizendo que era para nós irmos a ele. Então, ele é quem nos escolhe. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 14, vai dizer assim para nós: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele chama muitos, mas poucos são escolhidos, porque muitos não aceitam o chamado de Jesus. Muitos, o chamado de Jesus para eles se torna um chamado muito pesado, porque ele tem que abdicar de algumas coisas para servir a Jesus, mas muitas vezes não querem, por isso que ele não atende ao chamado. Continuando, vai dizer: foi ele quem nos amou primeiro. Primeiro livro de João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E depois nós conhecemos este amor e passamos a amá-lo também. Ele já perdoou os nossos pecados antes de tudo e espera que aceitamos este perdão. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, é claro. Ele espera que nós aceitamos esse perdão, porque ele já nos perdoou. Quando aceitamos a Cristo, tudo aquilo que a gente fez de errado no passado, Jesus perdoa. A Bíblia deixa bem claro que ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, que a gente vê na ignorância de entendimento, na ignorância de pensamento, e fazendo só a vontade do mundo, e não estavam fazendo a vontade de Deus. Segundo ponto vai dizer: somos escolhidos para dar fruto, e vos designei para que vá dê fruto. O propósito de Deus nos ter marcado e escolhido é que falemos desta escolha para que outros saibam que foram chamados também. É claro, nós devemos proclamar o evangelho a toda criatura. Ele mesmo disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E toda criatura tem que saber que há um chamamento de Deus para cada uma pessoa em particular. Não somos os únicos escolhidos. Além de um privilégio, isso é uma responsabilidade. É preciso ir, vades, para cumprir a missão de Deus para nós, pois não fomos escolhidos à toa. Mateus capítulo 8, versículo 20. É claro, nós não fomos escolhidos à toa. Ele chamou cada um de nós com um propósito, cada um de nós para fazer um serviço para ele. Mateus capítulo 28, versículo 20, que vai dizer assim: ensinando-os a guardar, a partir do versículo 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá vendo? Ele manda a gente ir para ensinar a outras pessoas a guardarem a palavra. Jesus ensinou a palavra, então manda a pessoa ensinar a palavra, por isso que ele nos escolheu.
para que nós demos fruto, e o nosso fruto é isso, pregando o Evangelho. Ainda demais. Além disso, precisamos ter os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas 5:22, isto é, um testemunho. Como saber quem é escolhido por Deus? Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore, Mateus capítulo 7, verso 16. E por que tantas pessoas têm saído de igrejas? Jesus disse que quem não produz fruto, ele corta. João capítulo 15, versículo 2, versículo 5 e versículo 8. É claro, porque tem pessoas que saem da igreja porque ele não quer seguir os mandamentos de Cristo. Ele não quer seguir a ordem de Jesus. Ele quer fazer aquilo que ele acha que ele deve fazer. Ele quer viver da forma dele. E o evangelho é renúncia. Aceitar Jesus é renúncia. Ele nos escolheu, ele nos chama, mas também da nossa parte tem que haver uma renúncia. Temos que se desprender de nós mesmos e se prender a Jesus para fazer somente a vontade dele, não a nossa vontade. Porque ele mesmo disse, eu vos escolhi a vós, não fomos nós que escolhemos a ele, foi ele que nos escolheu. E nos chamou e nos designou para que nós demos fruto. Terceiro ponto vai dizer, somos escolhidos para permanecer, e o vosso fruto permaneça, porque o fruto tem que permanecer. Aí ele diz, o que é de Deus permanece e prevalece, Atos capítulo 5, versículo 34 a 39, é claro, porque se ele me chamou, e eu entendo a chamada, eu permaneço, eu não me desvio, eu não saio, pelo contrário, eu fico até o fim. Como um fruto pode permanecer, quando tiramos dentro dele a semente e a semeamos novamente em terra, e este produz ainda mais fruto. É claro, quando você tira a semente de um fruto, que planta ele na terra, ele vai dar o quê? Vai dar mais fruto. Do mesmo modo, devemos anunciar a palavra de Deus como uma semente para que outros também produzam frutos. É isso, nós devemos anunciar, falar de Jesus para alguém, para que a palavra entre naquela pessoa, a semente seja plantada, ela germine e aquela pessoa comece a produzir frutos, que é isso que nós devemos fazer. Às vezes somos até acostumados a começar algo e não continuar. Uma pessoa só consegue perseverar se for baseado na palavra, é claro, tudo é a palavra. Salmo 119, versículo 105 de lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, é a palavra. Mas, pela minha própria vontade, isso não é possível, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, Evangelho de João capítulo 15, verso 5. É preciso confiança e dependência de Jesus para perseverar. É claro, nós precisamos entender que nós dependemos de Jesus. Nós não dependemos de nós mesmos. Nós não temos força, nós não temos poder, nós não temos capacidade. Ele é que nos dá força, ele é que nos capacita e ele é que nos orienta através do Espírito Santo para irmos e levarmos a sua palavra, que para plantemos as sementes naqueles que precisam ouvir a voz de Jesus. Então, ele mesmo disse, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto. Quarto, ele vai dizer, ele nos escolheu para nos responder, a fim que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos concede. Tudo que nós pedimos em oração. Isso que ele vai dizer. John Wesley dizia que Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. É claro, porque quando nós oramos, quando nós pedimos, se nós estivermos em conformidade com a palavra dele, ele vai nos ouvir, ele vai nos atender. E aquilo que nós estamos pedindo, ele vai nos dar. Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja amanhã, mas um dia a promessa vai ser cumprida. Porque fiel é quem prometeu. O objetivo de Deus ao nos escolher também é nos atender ouvindo nossas orações. Por que então às vezes não recebemos resposta de orações? Porque Jesus também disse, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Evangelho de João capítulo 15, verso 7. É porque precisamos frutificar e permanecer na palavra. É claro que tem gente que ora pedindo uma benção. Quando a benção chega, ele sai da igreja. Orou, pediu, perseverou, quando recebeu a benção vai embora. Então é o mal de muita gente, mas ele está dizendo que nós devemos permanecer, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Para a gente receber é preciso permanecer. Às vezes nós oramos e não vemos nada acontecer. Por quê? Porque não está dentro da vontade de Deus ainda. Quando estiver dentro da vontade dele, ele vai nos dar aquilo que realmente nós merecemos. Não aquilo que eu acho que mereço, mas aquilo que Deus tem certeza que eu mereço. Para terminar, ele vai dizer assim, Deus é tão bom que nos escolhe, nos faz frutificar, permanecer e ainda ouve nossas orações. Aceite esta escolha maravilhosa para a sua vida e responda a ele. Senhor, não fui eu que te escolhi, pelo contrário, o Senhor é que me escolheu. O Senhor que me escolheu e me designou para que eu vá e dê fruto, e o meu fruto permaneça, a fim de que tudo que perdis ao Pai em teu nome, eu receba. Amém?
que nós possamos permanecer em Jesus. Por quê? Porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos designou para que nós fôssemos e dessemos frutos. E que o fruto permaneça. Para receber algo dele, nós temos que permanecer. Nós não podemos chegar e depois sair. Não, nós temos que chegar e permanecer. Porque ele mesmo disse, vinde a mim todos, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus é o único que pode fazer algo por nós. Mateus capítulo 28. Ele é que faz isso por nós, só Ele. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos. Veja o que ele diz aí na palavra. Mateus 11. Ele mesmo, Ele que nos chama. Ele é que nos chama. Ele nos escolhe, Ele nos chama. Ele nos chama e Ele nos escolhe. Veja o que ele diz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é quem nos chama. Jesus é quem nos escolhe. Nós não escolhemos Ele não, é Ele que nos escolhe. Porque se por nós mesmos, nós não viríamos a Cristo. Mas através do Espírito Santo de Deus, através de ouvir a palavra, é que nós vemos a Ele. E Ele já tem nos escolhido, já tem nos predestinado para uma tarefa, para uma função, para uma missão a ser cumprida através de nós, usando o Espírito Santo de Deus. Ninguém escolhe a Deus porque é bonzinho, não. Ninguém escolhe a Deus porque quer, não. É Deus que nos escolhe, mesmo nós com nossas imperfeições, mesmo nós com nosso defeito, mas Ele foi quem nos escolheu. Se nós hoje estamos de pé, se nós hoje estamos respirando, nós estamos andando, porque isso é o quê? É a bondade de Deus sobre as nossas vidas. É a misericórdia dEle que está sobre nós. Ele mesmo disse, né? Ele mesmo disse que nós devemos ir a Ele. Porque só nele encontraremos descanso para a vossa alma. Porque o jugo é suave e o fardo é leve. Que Deus abençoe, que nós possamos permanecer dando fruto para a glória de Deus. Amém?